Eu trago aí as últimas. Hoje, há poucos instantes, na Casa Branca, o presidente Trump finalmente respondeu pela primeira vez a respeito, diretamente, né, a respeito das tarifas de 50% que ele anunciou sobre o Brasil na quarta-feira. A minha colega aqui da Globo, que é o Krahimbu, conseguiu perguntar para ele sobre o assunto, e eu vou até ler o que o Trump disse. A Raquel pergunta a ele se ele teria disposição de negociar com o presidente Lula tarifas. E, em resposta, o republicano diz o seguinte: talvez em algum momento eu fale com ele, mas agora, ele Lula, né? Mas agora não vou. Ele está tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta. E aí, na sequência, ele começa então a falar do ex-presidente brasileiro Bolsonaro. Eu o conheço bem, negociei com ele, ele é um negociador muito duro, posso dizer que ele é um homem muito honesto. Bom, não que seja surpresa para ninguém o conteúdo dessas declarações dele hoje, né? Porque a carta do presidente Trump, vamos lembrar, na quarta-feira, já deixava isso muito claro. O primeiro motivo que ele listava para colocar as tarifas de 50% sobre o Brasil, que, aliás, são as tarifas mais altas até agora, nessa nova rodada de tarifas que ele começou a anunciar globalmente desde segunda-feira, ele já dizia que a motivação número um era o que ele chamou de caça às bruxas ao ex-presidente brasileiro e uma vergonha internacional, segundo ele, seria o julgamento de Bolsonaro, que a gente lembra que é réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, né, Fabiola, que ele nega. E o Trump dizia na carta em que anunciava as tarifas que o julgamento deveria ser interrompido imediatamente. É claro que o governo Lula já descartou publicamente qualquer possibilidade de que uma negociação por tarifas pudesse ser contemplada junto a uma pressão ao Supremo Tribunal Federal ou à Justiça brasileira para que mude de comportamento ou extingua o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Lula disse o seguinte, aliás, que o processo judicial contra aqueles que planejaram um golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. Agora, Fabiola, de fato, aqui em Washington, o entorno do presidente Trump, o mundo Make America Great Again, não está fazendo nenhuma questão de disfarçar a motivação política deles por trás dessas tarifas. Inclusive, ontem eu voltei a falar com o Steve Bannon, que é ex-estrategista, né, da Casa Branca no primeiro mandato do Trump, que, embora hoje não tenha um cargo formal, continua sendo extremamente relevante e influente para essa extrema-direita global e americana, e ele me disse de maneira muito clara: derrubem o caso, derrubamos as tarifas. É isso, não tem outra forma, né? Eu perguntei a ele que se ele via alguma forma de o governo brasileiro negociar. A resposta dele foi simples: derrubem o caso, derrubamos as tarifas. Estava evidente já, inclusive porque na carta o próprio presidente Trump erra, né? Diz que os Estados Unidos tinham um déficit comercial com o Brasil, o que não é verdade. Nos últimos 15 anos, os americanos são superavitários, né? Agora, o governo brasileiro, Fabiola, diante disso, vê muito pouca margem para qualquer negociação. Inclusive, estava em curso uma negociação técnica. A última reunião entre Brasil e Estados Unidos tinha sido feita de modo virtual na sexta-feira. A negociação era sobre produtos pontuais, tarifas pontuais, e isso foi completamente implodido pelo anúncio dessa nova carta com novas tarifas, e o governo brasileiro está nesse momento, segundo eles me explicaram, avaliando o cardápio aí de opções para uma resposta. Vai existir uma resposta, mas deve ser uma resposta mais pontual para que não fira ainda mais os interesses econômicos do Brasil, né? Talvez ali focar em quebra de patentes ou centrar em alguns produtos ou royalties americanos. Enfim, é preciso um pouco de inteligência, e como o próprio presidente Lula disse ontem, o governo dele não vai tomar nenhuma medida com 39 graus de febre, Fabiola. Quando você fala sobre essa margem de negociação,
Não existe, né? Porque, na verdade, o que eles estão pedindo é algo que o próprio presidente Lula não pode oferecer. Agora, do ponto de vista de negócios, Mariana, você também tem trazido aí mais informações em relação a isso. Do ponto de vista de negócios, o que o Brasil pode oferecer a mais para os Estados Unidos? Porque, em nenhum momento, o Donald Trump, ele traz coisas que são reais, né? O que ele trouxe na carta dele não existe, os números estão errados, né? Então, assim, de que maneira a negociação está acontecendo agora, pelo que você tem de informação? Fabiola, inclusive é interessante isso que você está me dizendo, porque ontem, quando o Steve Bannon, quando a gente publicou essa última manifestação do Steve Bannon sobre derrubem o caso, derrubamos as tarifas, um embaixador do Brasil que está trabalhando ativamente aí nessa negociação, ou nessa tentativa de negociação com os Estados Unidos, está acompanhando isso de muito perto, me disse o seguinte: isso aí é uma declaração de um sequestrador, né? Na linha de que não há uma negociação possível, né? De fato, existem caminhos, né, históricos aí para que o Brasil e os Estados Unidos melhorem a sua questão comercial, inclusive no primeiro mandato, no primeiro mandato Trump, claro, mas no mandato de Jair Bolsonaro, houve uma tentativa bastante ativa do Brasil de chegar a um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, no entendimento de que haveria aí como expandir essa troca comercial entre os dois países, né? Mas, Fabiola, nesse momento, parece que a discussão passa muito ao largo aí de qualquer questão econômica mesmo, de qualquer ponto, enfim, vamos melhorar aqui o suco de laranja, diminuir aqui o protecionismo sobre o aço, vamos abrir mais o nosso mercado para o etanol de milho americano, que é uma demanda histórica deles, né? Em troca, de repente, será que os Estados Unidos poderiam abrir o seu mercado para o açúcar brasileiro, que a gente lembra que é sobretaxado em mais de 100%, né? Então, assim, não é que só o Brasil está praticando taxas, né, em relação aos Estados Unidos. Isso é uma via de mão dupla e uma demanda histórica do Brasil, né? Uhum. Agora, Fabiola, a gente não vê isso no horizonte, não, viu? Uma discussão mais focada em economia e em possibilidades comerciais.